Hoje a gente vai mergulhar numa história incrível lá do século XIX sobre um estudante, um professor e um peixe. Pode parecer simples, né? Mas a lição que ela traz sobre como a gente aprende de verdade, essa é atemporal e pode mudar completamente o jeito como a gente enxerga as coisas. Vamos lá? E a história começa assim, de cara. Com essa instrução, o lendário professor Agassiz entrega ao seu novo aluno, Samuel Scudder, a sua primeira tarefa. Um peixe, um pote de álcool e uma ordem para simplesmente olhar. O que o Scudder não imaginava é que aquela tarefa ia mudar a vida dele para sempre. E o mais curioso, sabe o que é? É que o Scudder não queria nem saber de peixe. O negócio dele era insetos. Ele era um entomologista, apaixonado por insetos. Mas, em vez disso, ele se vê ali na frente de um peixe mal cheiroso, tirado de um pote com álcool todo amarelado. Dá para imaginar a decepção dele, né? E tá aí o primeiro obstáculo, um choque direto entre a paixão do aluno e o que o professor mandou ele fazer. O Scudder queria a ciência que ele via como limpa, delicada dos insetos, mas o que ele recebeu foi aquele cheiro muito antigo e de peixe da ictiologia. E o professor Agassiz não perde tempo, viu? Ele já chega impondo as regras. Ele não entrega só um peixe, ele entrega junto uma lição imediata sobre disciplina. Para ele, cuidar do espécime era tão fundamental quanto observar. A ciência, na visão dele, exigia respeito e método. E agora a verdadeira luta começa. Aquela tarefa que parecia tão simples de só olhar se transforma num verdadeiro teste de paciência, de frustração e de pura resistência mental. E o Scudder, no começo, todo confiante, né? Ele olha o peixe por todos os lados e, em 10 minutinhos, ele já acha que viu tudo o que tinha para ver. Ele até vai procurar o professor, pronto para entregar o relatório, mas cadê o professor? Tinha sumido. E o tempo não passava. De volta ao laboratório, o Scudder estava lá sozinho com o peixe. O que parecia ser uma tarefa rápida virou uma vigília sem fim. A sala em silêncio e a única companhia dele era aquele peixe mudo numa bandeja de metal. Sabe quando a gente olha tanto para uma coisa que começa a pegar ranço? Foi bem isso. O Scudder olhou o peixe de tudo que é ângulo. De frente, de costas, por cima. E de todos os ângulos ele só conseguia achar o bicho horrível. O objeto de estudo virou um tormento. Mas o mais genial desse teste, sabe o que era? Eram as regras. O Agassiz proibiu qualquer ferramenta. Nada de lente de aumento, nada de instrumento para dissecar. Era um teste puro de observação, que forçava o Scudder a usar só os próprios sentidos. O desafio parecia impossível. Mas é bem ali, no meio do desespero, que surge uma ideia. E é aqui que tudo muda. É o ponto de virada da história. O momento em que a frustração abre espaço para uma nova forma de investigar. E aí, de repente, uma luz. Ele pensa, já sei, vou desenhar o peixe. Cansado de só ficar olhando, ele resolve agir. Ele pega um lápis e começa a desenhar. E na mesma hora, algo muda. Quando ele tenta passar o peixe para o papel, ele começa a reparar em detalhes que até então eram totalmente invisíveis. E não é que, bem nessa hora, o professor aparece de novo. E em vez de criticar, ele elogia. E a frase dele revela a chave da lição. Desenhar não era uma distração, era, na verdade, uma ferramenta poderosíssima de observação. Um lápis força o cérebro a ver de verdade, a registrar cada curva, cada linha. Só que a gente acha que a lição acabou aí, né? Que nada. Mesmo com o progresso, o Agassiz dá uma bronca nele. O Scudder listou um monte de coisa, as barbatanas, as escamas, mas ainda tinha deixado passar algo fundamental, algo que estava tão claramente diante de seus olhos quanto o próprio peixe. E lá vai ele de volta à tarefa, olhar de novo. E aqui que a grande sacada, a verdadeira revelação acontece. E o mais interessante é que não foi no laboratório, com o peixe na frente dele. Foi durante a noite, longe de tudo, enquanto a mente dele continuava a quebrar a cabeça com aquele problema. Imagina a missão, descobrir a característica mais óbvia do peixe sem poder olhar para ele. Depois de passar a noite se revirando na cama, ele volta na manhã seguinte. Mas ele não volta com uma resposta, e sim com uma pergunta meio hesitante. Uma epifania que surgiu ali, no escuro. A mudança na percepção dele foi profunda. Foi uma virada de chave, sabe? Ele parou de ver só um amontoado de partes soltas, brânquias, poros, barbatanas, e finalmente enxergou o padrão que conectava tudo.
O peixe tinha lados simétricos com órgãos impares. Ele passou de ver componentes isolados para entender a estrutura completa do animal. A alegria na resposta do Agassiz foi a recompensa por todo aquele sofrimento. Aquele claro, claro, validou as horas de observação, a frustração, a noite mal dormida, a lição finalmente tinha sido aprendida. Mas aquela experiência toda com um único peixe era só o começo. Aquilo ali foi a base para um método de aprendizado muito mais amplo que o Scudder levou para o resto da carreira. Uma abordagem que, na verdade, a gente pode aplicar até hoje. Então, qual era o método do Agassiz? Era basicamente em 3 passos. Primeiro, olhe. Uma observação super focada num único item por dia, se preciso. Depois, compare. Ele trazia um segundo item para apontar o que era igual e o que era diferente. E, por fim, generalize, expandir a análise para o grupo todo para descobrir os princípios gerais, as grandes leis da natureza. Ele vivia repetindo isso. Não era só sobre dar uma olhadinha, mas sobre a prática contínua e incansável da observação. 3 palavrinhas simples que, na verdade, carregavam toda uma filosofia de ensino e de descoberta. E aqui está o ponto central de tudo. Para o Agassiz não adiantava nada só coletar fatos isolados. A verdadeira ciência, o entendimento de verdade, só vinha quando se conectavam esses fatos para revelar um padrão maior, uma lei geral. A observação era a ferramenta, mas descobrir os princípios era o grande objetivo. E é incrível pensar que, no fim das contas, o próprio Scudder, o cara dos insetos, disse que a melhor aula sobre insetos que ele já teve veio de olhar para um peixe por 3 dias. Foi uma lição sobre como ver que moldou todo o trabalho dele dali para frente. Um legado de valor inestimável. E essa história toda, ela deixa uma pergunta no ar pra gente, né? A história do Scudder e do peixe não é só sobre ciência. É sobre a diferença gigantesca entre olhar por cima e ver de verdade. Então, a reflexão que fica é, no nosso dia a dia, nas nossas vidas, o que será que a gente está apenas olhando, quando na verdade deveria estar vendo?